A paz do Senhor. Me chamo Catarina e a palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 ao 11, que diz: Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Bom, a palavra de hoje está dizendo de 2 pessoas que enganaram o homem e enganaram o Espírito Santo de Deus, pensando que estava enganando a Pedro, um homem chamado Ananias, que era casado com Safira, e eles tinham um terreno, e eles prometeram dar o dinheiro que venderam o terreno para os apóstolos. Só que quando o dinheiro já estava na mão deles, o Satanás dominou o coração dele. E assim eles fizeram um acordo para tentar enganar o apóstolo Pedro, né? E só que Deus falou no ouvido de Pedro que eles estavam o enganando e eles deram uma parte dizendo que venderam o terreno por aquela quantia de dinheiro que eles deram. E eles disseram para Pedro que venderam um terreno por aquele preço. E só que o Espírito Santo de Deus, falou no ouvido de Pedro que estavam enganando, porque o espírito da ganância, Satanás, entrou no coração deles e eles fizeram eles pecar. E depois que Pedro perguntou para Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno. Então ele tinha liberdade. A gente não precisa fazer promessa para Deus. Deus não nos obriga a fazer promessa para Ele. Mas se fizer, tem que cumprir. Não é igual aos humanos, a nós, ao homem.
se fizer uma promessa e não cumprir, se resolve com ele lá, mas com Deus não, tem que cumprir. Se não cumprir, Deus transforma a bênção que você prometeu que ia fazer a promessa em maldição. E então, a partir do momento que Pedro falou aquelas palavras, dos versículos 3 ao 4, assim que Ananias ouviu isso, ele caiu morto. E todas as pessoas souberam do que aconteceu. E depois a mulher de Ananias chegou e aconteceu a mesma coisa. Pedro perguntou se foi para aquele preço que vendeu o terreno. E ela concordou. Safira poderia ter discordado da ideia, ou então ter se arrependido antes, mas não, ela concordou em ficar com a parte do dinheiro. Ou então eles poderiam ter dito, vamos ficar com uma parte do dinheiro e vamos dar outra, mas mentir, né? Pra que mentir? E a partir do momento que ela concordou com o marido, ela também caiu no chão, morta. E o que a gente aprende nessa palavra? O que a gente aprende? Qual é a lição, a chave, a palavra-chave dessa palavra? Nós aprendemos que a mentira, independente de você achar, você pode programar tudo na sua mente que aquela mentira vai dar certo. Mas, além de você estar pecando, você está perdendo uma confiança de uma pessoa que você sempre teve. E mentir é muito errado. Às vezes a pessoa até te recompensa porque você falou a verdade. Então, e nós nunca devemos mentir, porque além de a gente estar pecando, a gente vai estar perdendo a confiança da pessoa. E então, nós aprendemos hoje que nós não devemos mentir. Porque além de você estar pecando, você vai ser assim. Porque, como eu falei, além de você estar pecando, a pessoa não vai confiar em você. E por mais que você esteja já na próxima vez falando a verdade, a pessoa não vai ter mais aquela confiança que tinha em você antes. A pessoa já não vai confiar tanto. E o pecado, eles mentiram e eles morreram. E então a consequência do pecado é a morte. Então nós não devemos mentir. Por mais que doa, nós devemos falar a verdade. E nunca devemos mentir. Então, essa foi a palavra de hoje. Espero que tenham gostado. Essa foi a palavra de hoje. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.